Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Chamo-me Alberto Bazarello, todos sejam bem-vindos ao nosso canal. Diga-me de onde que você está falando, qual lugar do Brasil, como está você? Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. E vamos para o vídeo de hoje, sem delongas, sem demora, pois eu quero refutar um pastor. Eu esqueci o nome dele, mas ele é muito conhecido pela Assembleia de Deus, por ser um pregador. Ele é muito aplaudido pelos assembleanos, e ele fez um vídeo, na verdade ele pregou um ensinamento sobre a guarda do Shabat, a guarda do sábado, se o cristão deve guardar o sábado ou o domingo, e também ele falou sobre carne de porco ou alimentos impuros que a pessoa pode comer. Será que é isso mesmo? Bom, primeiramente eu quero deixar bem claro aqui, principalmente para quem é estudante da Bíblia, eu sempre falo aqui no canal e repito, torno-lhe a falar, que eu sou descendente de judeu. Isso não significa que eu sou melhor do que você, e nem você é melhor do que eu, e ninguém é melhor do que ninguém. Mas uma coisa temos que confessar. Para um bom entendedor, para quem é um estudante, um nerd da Bíblia, vai entender o que eu estou dizendo. É sabido que a Bíblia é oriunda do povo judeu, certo? Paulo, ele fala isso na carta aos Romanos, que os oráculos divinos da Torá, da palavra, foram confiados aos judeus. E o próprio Jesus, com um diálogo épico com a mulher samaritana, ele fala que a Yeshua, a salvação, ela vem dos judeus. Por quê? Porque Jesus ele era judeu. Então quer dizer que eu tenho que me tornar judeu? Não, negativo. Ninguém precisa se tornar judeu para guardar o sábado, para se tornar um evangélico. Não, você pode sim guardar o sábado, obedecer a Bíblia sem precisar ser judeu, até porque foi Jesus quem deu acesso para todos os gentios ter um acesso à salvação através dele. Tito 2,11 diz que a graça, a palavra graça no hebraico é chesed, se manifestou trazendo em Yeshua salvação a todos, sem exceção, a todos os homens. Então, por que eu falei sobre judaísmo? Então tem que judaizar a igreja. Não é judaizar, não tem nada de judaizante. Erram alguns pastores que, quando nós usamos a guarda do Shabat, os mandamentos, a igreja quer judaizar. Não é judaizar, é a Bíblia. É a Bíblia. Inclusive eu tinha um canal, que eu vou até reativar esse canal, que é os Nerds da Bíblia. É um canal muito interessante, que lá eu coloco muitos estudos profundos. Aqui eu não coloco. Tem gente que fala aqui nesse canal, você fica pegando carona com a fama dos outros quando eu faço um reality do vídeo do Arilton Oliveira. Não é, gente. Eu faço o reality do vídeo do pastor Arilton Oliveira, outros pastores, porque eles são conhecidos na Adventista. Estão me entendendo? Só que eu tenho um certo conhecimento bíblico. Não sou o dono da razão, não sou o doutor da lei, mas eu conheço um pouco de Bíblia. Então, a minha incumbência aqui nesse canal aqui é abrir a mente das pessoas, para que as pessoas elas possam parar, principalmente aquelas pessoas que são contra a guarda do sábado, parar com esse sofisma de que o sábado é só para os judeus e etc. Então, quando Paulo fala que os oráculos divinos foram confiados aos judeus, era porque a igreja que estava em Roma se achava dona da razão, assim como a igreja católica hoje, né? A igreja católica se acha dona da razão, eles têm a verdade, só que não. Então, muito bem, eu quero aqui, desde já, reagir a esse vídeo e trazer detalhes sobre a fala desse pastor. Eu esqueci o nome dele, mas quando você ouvir a voz dele, você vai saber quem é. Tá? E olha só, ele vai falar sobre que todos os dias são santos,
que todos os dias são abençoados. Claro, todos os dias são abençoados por Deus. Só que tem um porém. Em Sefer Bereshit, que é o livro de Gênesis, a Torá, que é o Pentateuco, diz no contexto original. Olha só. Primeiro vamos ler o texto. Depois eu quero ler no Targum Ionata, que é a língua arcaica original de Gênesis. Diz assim, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 3. E Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, tendo cessado nele toda a obra da criatura que Deus havia feito. Agora vamos ler no original arcaico, aramaico, no Targum Ionata, que é a linguagem mais antiga da Torá, da Bíblia. Olha só. E o Eterno, que é Deus, né, abençoou, fez uma brahá, uma bênção, o sétimo dia, olha só, mais do que todos os dias da semana, e o santificou, porque nele descansou de todas as suas obras que o Senhor havia criado e quis fazer. Então, olha só, o cristianismo atual tem um dedo de Roma. O cristianismo atual que eu me refiro são esses movimentos pentecostais, neopentecostais, movimento calvinismo, tem um dedo de Roma. E qualquer interpretação da Bíblia, de pastores, de padres, sem as lentes da cultura judaica, da Torá, desconfie da mensagem desse pastor. Vamos reagir aqui o vídeo desse pastor aqui. Jesus ressuscitou que dia? Peraí, vamos lá. Calma, celular, que eu já vou soltar o vídeo aqui, vamos lá. Coloca Lucas, Lucas, vai lá, Lucas 24 primeiro. Só para mostrar uma ideia. Vamos lá, 24 primeiro. Como é que diz aí, pastor Wagner? E no primeiro dia da semana... Pronto, bem aí. E no primeiro dia da... Jesus ressuscitou que dia? Vamos lá, pra gente entender. Jesus ressuscitou que dia? Fale bem forte, irmão, pra tu não esquecer mais. Ele ressuscitou que dia? Primeiro dia da... Atos 20, verso 7. Leia aí, Atos 20, coloca aí. Atos 20, verso... O primeiro dia da semana. Vamos aqui fazer uma análise dentro do original hebraico. Olha só. Quando a Bíblia fala que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, muita gente vai ficar espantada no que eu vou dizer aqui agora. No original hebraico ali, ele ressuscitou após o pôr do sol do Shabat. Para os judeus, o dia termina, a guarda do sábado termina pós o pôr do sol. Quando aparece 2 ou 3 estrelas no céu, para os judeus ali já findou o Shabat, mas não significa que o sábado acabou. A guarda, a observância acabou, mas o sábado ainda ele é um dia ainda fatídico, ou seja, é o dia de sábado. Então Jesus ele ressuscitou pós o pôr do sol. Só que a igreja romana, a igreja católica, colocou na Bíblia, que inclusive se nós fizermos uma análise textual do Novo Testamento, de vários versículos, e trazermos para o original, Jesus ele ressuscitou no sábado depois do pôr do sol. Deixei muita gente agora curiosa, né? Mas essa é a verdade. Quando a Bíblia fala... Vamos aqui... Se eu me empolgar, eu vou falando. Vamos aqui ouvir aqui. Vamos lá. Vamos para a Bíblia, vai. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Como era que ele fazia aos domingos? No primeiro dia da... Vamos lá, ele leu aqui Atos 20. Vamos lá. Atos 20. Atos, capítulo de número 20. Deixa eu voltar aqui de novo aqui. Vamos lá. Como era que ele fazia aos domingos? No primeiro dia da... Atos 20. Atos 20. Vamos lá. Atos 20, versículo 7. Esse primeiro dia da semana aqui não se refere ao domingo, mas se refere ao pôr do sol pós a guarda
do Shabat. Vamos lá então. Atos 20, versículo 7. Então, olha só. O texto aqui está dizendo primeiro dia. Mas, se nós fizermos uma exegese dentro dos originais hebraico, uma interpretação com a lente judaica, não com uma lente romana, com uma lente embaçada de Roma, os judeus, até hoje, tá? Pós o pôr do sol, dá-se início o primeiro dia da semana, mas ainda não é domingo. Porque o domingo para Roma, no calendário gregoriano, é quando meia-noite, né? De sábado para domingo, aí é domingo. Então, aqui, eles se reuniram pós a guarda do sábado, não no domingo. Foi pós a guarda do sábado, inclusive, eu sou judeu messiânico, no Rio de Janeiro, tínhamos costume de reunirmos pós o pôr do sol, lá na praia do Recreio do Bandeirante, fazíamos luau, fazíamos ali uma reunião, a gente louvava, levava violão, reunia os jovens ali na beira da praia, pós o Shabat. É como Paulo fazia aqui no primeiro dia da semana. Isso não era o domingo, não era na virada da meia-noite, era pós o Shabat. Ou seja, o sol foi embora, pós o pôr do sol. Então, os apóstolos e os discípulos se reuniam, mas era sábado ainda, não era domingo. Ok, pastor? Estude a Bíblia nas lentes do contexto original judaico. Tinha as reuniões dos cultos do partido, 1 Coríntios 16, verso 2, está na Bíblia. Está na Bíblia. Tá aí, vai. Está na Bíblia, mas é a sua interpretação, não a interpretação que eu estou vendo que o senhor está fazendo aqui. O senhor está fazendo uma interpretação pessoal para você e para as pessoas aí que estão tudo dando glória a Deus aí, aleluia aí, engolindo aí, sem saber de nada. Vamos lá. Primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Pronto, no primeiro dia tinham partido o pão e também tinha as ofertas. Apocalipse 1:10. Ó, esse versículo que ele falou aqui refere-se ao primeiro dia da semana, como já expliquei, mas não era o domingo, era o sábado pós o pôr do sol. Até porque os judeus, aqui está dizendo que eles colhiam oferta. Os judeus não colhem oferta no Shabat. Não colhem oferta no Shabat, a não ser se for para a obra de caridade, de Sedaká. Sedaká significa obra de caridade. Vamos lá, o que ele citou aqui, Apocalipse? Olha, uma outra surpresa que eu vou trazer para vocês aqui, bombástica, tá? Então a gente vai falar assim, mas Alberto, será que é isso mesmo? Ele vai falar sobre o dia do Senhor lá em Apocalipse. Vamos lá. 10, eu não vou citar tudo não. Vai, Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Qual é o dia de Jesus Cristo? É o primeiro dia da semana. Não é assim? Não era domingo, meu filho. Era após o pôr do sol do sábado aqui. João estava dizendo que ele teve uma visão no dia do Senhor. Há várias interpretações para nós fazermos aqui. Primeiro, o dia do Senhor, que era pós o pôr do sol. Porque o sábado, mesmo terminando pós o pôr do sol, ainda continua sendo sábado. Segundo, há uma outra interpretação para Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1, versículo 10, no dia do Senhor. Vamos lá. Esse dia do Senhor aqui, o Tanar, que é chamado de Yom Yaver, quer dizer, o dia do Senhor, refere-se o dia também do juízo. Porque quando João ele é arrebatado em espírito, ele saiu desse tempo, ele foi desconectado com esse tempo, desse mundo que é o Olah Hazé,
E agora ele se conecta com o Olam Abá, que é o mundo vindouro. E na eternidade não existe tempo, não existe horário. No Olam Abá não existe noite, não existe dia, não tem sol, não tem lua. No mundo vindouro, que é a eternidade, não existe a palavra tempo, nem horário. Então, quando ele viu esse dia aqui, uma interpretação rabínica baseada na Torá, esse dia refere-se ao Yom Yavé, ou seja, o dia do juízo, o dia do Senhor. É uma visão apocalíptica, futurística e milenar que João teve aqui em Apocalipse, capítulo de número 1. Sim, é o primeiro dia da... Pronto, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. E agora, pastor? No sábado. No sábado, pós o pôr do sol que Jesus ressuscitou, não domingo. É o sábado ou domingo? Domingo e sábado. Quando Jesus ressuscitou, eu li um autor que diz, ele colocou uma linha divisória na história. Antes de Cristo e depois. Quem colocou essa divisão aí foi a Igreja Católica. Quando o Papa Gregório cria o calendário gregoriano, dar-se início antes de Cristo e depois de Cristo. Porque no calendário judaico nós não estamos em 2023. No calendário judaico estamos no ano de 5.580, por aí. Esse período antes de Cristo, depois de Cristo, quem inventou foi Gregório, Papa Gregório. Cumprindo-se a profecia de Daniel, que ele mudaria os tempos, ou seja, ele mudaria as datas e o calendário. Por de Cristo, porque João 8,58, ele diz, antes que Abraão existisse, antes que Israel existisse, antes que o sábado existisse, antes que o domingo existisse, antes que a terça existisse, eu sou o Senhor Deus. Quem glorifica Deus? É assim. Caraca. Aí, é muito leigo, mano. É muito leigo esse pastor, cara. Ai. Meu Deus do céu. Se eu trazer aqui, olha, estudos aqui sobre relação ao Shabat, antes de Jesus nascer, ia dar nó na mente de muita gente. Vamos lá. Aí agora você me pergunta, e agora, pastor Zéu, eu fico com o Shabat ou com o Yom Rishon? Olha o que ele vai falar. Dois? Vou te mostrar na Bíblia com quem tu vai ficar. Eu quero Bíblia. Que fica. Vamos lá. Vou te mostrar na Bíblia. Na Bíblia, eu não tô conversando história de A, de B, de C. Não. Vamos lá. Até agora você está fazendo uma interpretação sua, não à luz da Bíblia. Uma interpretação sua. Cada pastor, pregador, pode fazer da Bíblia uma interpretação pessoal, mas isso não quer dizer que a sua interpretação condiz com o que está escrito aqui. O nome dele é Pastor Oziel, tá bom? Agora vamos ler aí. Deixa eu beber uma água aqui. Romanos 14, 5 e 6. Coloca lá na água ungida. Olha aí na Bíblia, vamos lá. Um faz diferença entre dia e noite. Eu gosto é do domingo, não, eu gosto é do sábado, eu gosto é da terça, não, eu gosto é da noite, vai. Mas outro julga iguais todos os dias. Outro julga iguais todos os dias. Aí já é Paulo falando, vai. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Pronto. Quem tem que te fazer seguro não é um teólogo, não é um escritor. Aqui em Romanos, Paulo aqui está falando para uma congregação romana, tá? Uma congregação romana, ou seja, para os crentes que estavam em Roma, que eram recém-chegados ao cristianismo daquela época, que guardavam o sábado e etc. Então, os romanos, eles queriam trocar o sábado para o domingo. Não, vamos guardar o domingo e não o sábado. Só que Paulo, ele percebeu essa bagunça e ele falou ali para que, inclusive no texto, se você ler aqui, em Romanos, Paulo vai falar sobre os fracos na fé. Ou seja, um dia é santo, o domingo é santo. Qual o dia? É a segunda, sábado, domingo? Não. É óbvio que o sábado é o dia do Senhor santificado.
Só que Paulo aqui, ele está falando para pessoas leigas que não entendiam os mandamentos. Porque a congregação de Roma era uma congregação recém-instalada. Então, Paulo e os apóstolos estavam tendo dificuldade para embutir na mente dos romanos, porque Roma tinha o domingo como um dia de adoração ao sol. Então, Paulo estava lutando contra a Avodazara, que é a idolatria, inclusive ao deus do sol de Roma, e também colocando na mente aqui dos romanos que a doutrina básica para o cristianismo e o evangelho que Jesus ensinou são os mandamentos e a Torá do Eterno. Então aqui, Paulo não está falando sobre apenas o sábado, mas ele está, assim, considerando e suportando também aquelas pessoas fracas que queriam ensinar a Bíblia para os judeus, né? Como o dia de hoje, pessoas querem ensinar, né, para os judeus. Inclusive o pastor Caio Fábio, em um podcast, um rabino que nem crê em Jesus, ensinou para ele o Novo Testamento. Vamos continuar. Escritor não é uma autora. Quem tem que fazer seguro é a tua fé no Cristo que tu aceitou. Aqui ele falou de Ellen White. Ó, vamos lá. Pronto, entenderam? Pastor, é porque eu li um livro da doutora fulana. O Ellen White está falando. Se eu não guardar o Shabat, eu vou pro inferno. Se eu não guardar o domingo, eu vou pro inferno. O sábado faz parte do plano de salvação. Pode me chamar de herege, o que você quiser. O sábado faz parte do plano de salvação. Inclusive a palavra Shabat, sons iniciais da letra Shin, ela tem um som de teshuvá, ou seja, retorno, arrependimento. O sábado está ligado ao arrependimento de pecado. Está ligado a teshuvá, a retorno. Vou fazer um vídeo sobre isso em breve. O inferno. Jesus morreu pelo Shabat? Jesus morreu pelo domingo? Jesus morreu pela terça? Ele morreu por quem? Bata assim, ó. Óbvio. Ele morreu por quem? Ele morreu pela humanidade, pelos teus pecados. Quem Isso glorifica é óbvio. a Deus? Isso é óbvio. É assim. Como é que diz o outro, pastor Rai? Aquele que faz caso do dia para o Senhor faz, e o que não faz caso do dia para o Senhor não faz. Vai. Porque dá graças a Deus. Isso. E o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Eu pergunto aqui, vamos pegar agora, vamos fazer uma exegese nossa. Primeiro... Ele vai falar aqui umas coisas aqui sobre carne de porco, preste bem atenção. Já tá uns 20 e poucos minutos de gravação, meu Deus do céu. Que foi que Deus criou no primeiro dia? Os céus e a... Pronto, ele criou. Todo dia que Deus criou uma obra da criação, era santa ou não era? Quem foi que... Eu falei no início que o Senhor santificou o sábado. Não está escrito que os outros dias da semana foram santificados. Está escrito que o sábado, no Targum Yonata, que é a linguagem mais antiga da Bíblia, que o Senhor santificou o sábado e abençoou mais do que os outros dias. Foi que criou? Deus. O pastor Márcio Robert chegar para mim, pastor Zéu, eu senti de Deus, de eu guardar terça-feira. Eu não vou comer nada. É um dia que eu quero separar. E Deus eterno, do Senhor é a terra que o Senhor me entrega. Não, eu quero tirar a semana. Um faz diferença entre dia e outro julga iguais todos os. Agora Paulo diz, quem comer, se tu estiver diante de um frango, aí tu pega 1 Timóteo 4:5, Deus eterno, do Senhor é a terra que o Senhor me entrega. Obrigado, Pai. Tiver diante de um leitão com farinha pulpa, Deus eterno, eu te agradeço por esse leitão. Obrigado, Senhor, por esse leitão. Tu também fizeste o leitão. Comenta aí o que você acha dessa fala dele aqui agora aqui. Ele tá falando aqui da carne de porco. Já vou entrar já nesse detalhe já. Quando Deus deu as regras dietéticas, né, assim, para o Israel, é porque tinha alguns animais que, como eles não tinham proteção, inclusive o porco, que é um animal muito vulnerável a vírus, então Deus disse assim, para a saúde de vocês, não havia controle sanitário, então o Senhor estabeleceu questões de comida para o bem da saúde. Olha só, a carne de porco é uma proibição que está na Torá de consumir. Uma certa vez, uma pessoa perguntou para um rabino, Rabino,
Rabino Yosef, está escrito que é proibido comer carne de porco. E por que a Bíblia não explica? Esse rabino falou assim para o rapaz: eu tenho que obedecer a Deus até quando ele não explica. Se está dizendo que não é para comer, não é para comer. Sabe qual é o símbolo de Roma? A bandeira de Roma? É um javali, é um porco. É um animal que Deus criou? É. Mas Deus não criou para consumi-lo. Outra coisa, segundo a ciência e também os nossos rabinos dizem que o porco ele tira o intelecto da pessoa. Quando você come carne de porco, você perde o intelecto. Você perde até mesmo o poder de raciocínio, porque nós somos aquilo que nós comemos. Conheço 2 pastores, um teve infarto, usa marca-passo no coração, porque ele adorava, a verdade era essa, ele idolatrava a carne de porco, todo dia era carne de porco. E sempre quando eu ia comer na casa dele, às vezes eu perguntava: pastor, vem cá, esse feijão aí tem alguma coisa de porco? Tá? Eu perguntava logo. E ele sabia que quando eu ia lá eu não comia. E o outro pastor ficou paraplégico. Pastor Carlos ficou paraplégico. É lá de Engenheiro Pedreiro do Rio de Janeiro. Quem me conhece sabe, vai comentar aqui. Ele ficou paraplégico porque um bicho, um verme do porco, entrou na coluna dele. E ele não consegue mexer da cintura para baixo mais. E não tem mais cura. Os médicos descobriram que um verme de porco entrou na coluna dele, um osso da coluna dele. Para você ver como é que é a coisa. Vou terminar já. Não foi para salvação. Se a tua salvação depender de um surubim, pois é, mas aí, olha, se tu comer surubim, tu não vai pro céu. Bom, vou parar por aqui porque o aplicativo ele permite eu gravar apenas 30 minutos. Mas ele está dizendo aqui que comer carne de porco não salva ninguém, tal, e etc. Tá bom, não salva, mas te ajuda a você servir a Deus. Somos aquilo que nós comemos. Se você quer servir o Criador, você tem que cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Você vai servir a Deus comendo uma coisa que ele proibiu e você doente em cima de uma cama. Como é que você vai servir a Deus assim? Não tem como. Gente, perdoa-me, mas é a pura realidade. Não existe meio termo. Ou você obedece a Deus ou você não obedece a Deus. Muito cuidado com mensagens que são colocadas na internet, são pregadas nas igrejas, porque essas mensagens são carregadas de heresia. E é por isso que esse evangelho atual, não em um todo, está indo à deriva. Porque tiraram as lentes da Bíblia Sagrada, dos originais, e estão usando as lentes de Roma para interpretação da Bíblia, levando o povo para a destruição. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Deus abençoe vocês.